estar no altar. Você pode se sentar um instante. Mas viver o propósito de Deus, irmãos, não é só servir na igreja. Viver o propósito de Deus é ter uma vida de santidade, de adoração a Ele. Às vezes, você pensa que a sua vida não tem importância ou significado para outras pessoas, mas tem gente que está olhando em você, se espelhando em você. Tem gente que está olhando para ti e quando vê que tu não desistiu, ele estava a ponto de desistir, mas ele olha para ti e diz: se ele não desistiu, eu também não vou. Se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Então a sua vida pode influenciar outras e com certeza influencia muitas outras. Portanto, viver para Deus, fazer a vontade de Deus, não se resume só a servir na igreja, se resume a estar na presença dEle todos os dias. 1 Coríntios capítulo 11, pode permanecer sentado, o texto é extenso aqui. 1 Coríntios capítulo 11, se tem gente lá fora que quiser vir, sobrou lugar aqui agora. Tem Bíblia sentada aqui, casaco, garrafa. Glória a Deus. Nós vamos ler 1 Coríntios 11, 23 em diante. 1 Coríntios 11 e 23. Você sabe que no último domingo do ano, ou seja, domingo passado, né? No último domingo do ano, alguém estava aqui no último domingo ou no domingo passado? Glória a Deus. Eu preguei uma mensagem no último domingo, específica para aquele dia, específica para o último culto do ano. E não sei quem estava aqui, o que pôde entender, o que pôde sentir, mas eu senti Deus falando comigo naquela noite e foi uma bênção. No culto da virada, e essa pregação de domingo vai estar lá no YouTube, né? Mas no culto da virada, também Deus me deu uma palavra para aquele momento específico. Uma palavra que eu até gostaria de pregar hoje novamente, mas não foi da vontade de Deus. Mas uma palavra onde nós falamos sobre deixar o que passou no lugar onde está, que é o passado, e prosseguir e avançar para aquilo que está adiante de nós. Também naquela noite, Deus falou comigo. Espero que tenha falado com quem esteve aqui conosco também. E hoje é Santa Ceia e eu quero falar daquele que é o motivo deste culto. Eu quero falar de Jesus, irmãos. Eu quero falar daquele que nasceu, que se entregou, que viveu e que morreu por nós. Aleluia. Então vai sair alguma coisa boa aqui hoje, amém? Mas se você veio esperando revelação nova hoje, se você veio esperando a chave do carro, da casa, hoje não é o dia. Hoje eu quero falar daquele que me salvou. Eu quero falar daquele que é o dono da minha vida. Aleluia. Bom fosse se nós falássemos só de Jesus, né? O único assunto do ministério de Paulo era Jesus, ele mesmo falou sobre isso. Mas glória a Deus por tudo. 1 Coríntios 11, 23, diz assim a palavra de Deus, acompanhe aí. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram.
Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em sua casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Amém? Eu li o texto para contextualizar mesmo, mas eu quero que você preste atenção no versículo 26. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Glória a Deus. Pode, se quiser, deixar a Bíblia aberta para acompanhar aí, ou fechar, como for da sua vontade. Irmãos, a ceia do Senhor, ela não é apenas um ritual religioso. Jesus, ele deixou duas ordenanças bem claras. Ordenança é diferente de sugestão, ordem é diferente de pedido, certo? Quem é pai e mãe aí sabe, né? Eu mandei, eu não pedi. É diferente. Então, duas ordenanças que Jesus deixou: o batismo nas águas e a ceia. Amém? O batismo, que quantos batismos são? Um só batismo, ok? Então, o batismo, que você vai uma vez, desce as águas, você entrega a sua vida para Jesus, e a partir dali, e aí depende da igreja que a pessoa congrega, a ceia pode ser toda semana, pode ser todo mês, que nem a gente faz aqui, às vezes a gente faz 2 vezes por mês. Jesus não falou de quanto tempo tem que ser, mas Ele falou que nós precisamos estar na comunhão, que nós precisamos participar da ceia do Senhor. Glória a Deus. Então isso é uma ordenança de Jesus, e eu tenho ciência que talvez tenha alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus, talvez tenha alguém aqui que ainda não é crente, mas você precisa, antes de se batizar ou de se tornar um crente, o principal é que você saiba discernir o corpo e o sangue de Cristo. O principal é que você saiba entender o significado desses dois elementos e o significado da Santa Ceia do Senhor. Porque quando nós participamos da ceia, nós olhamos para a cruz. Quando nós participamos da ceia, nós olhamos para dentro de nós. E quando nós participamos da ceia, nós olhamos para frente com esperança de que Jesus vai voltar. Eu disse que eu ia falar para vocês, e vou, sobre aquele que nasceu, aquele que se entregou, ou seja, viveu e morreu numa cruz para que nós fôssemos salvos. E nessa noite nós saímos daqui um pouco mais parecidos com Jesus, porque nós vivemos um tempo que ninguém mais quer perdoar, nós vivemos um tempo que ninguém mais quer amar, nós vivemos um tempo que ninguém mais quer ter atitudes de misericórdia. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas, elas vão caminhando na fé, alguns vão caminhando na fé, e elas não sentem mais a presença de Deus, elas não buscam mais a presença de Deus, e elas chamam isso, sabe do que? Maturidade. Eu estava até lendo sobre isso hoje. Tem muito crente que é frio, que é gelado, que não busca a Deus, e que ele, para não reconhecer que se desconverteu mesmo, que se apostatou na fé, ele diz: não, agora eu sou maduro, agora eu não me pressiono com qualquer coisa, agora não é qualquer arrepio que me faz chorar, porque eu já sou um crente maduro. Não, você está desviado, você está frio na fé. E não são poucas as vezes que eu oro, e eu acho que todo crente deve orar assim, quando você faz um tempo que não chora, ou quando você ora e não chora mais, pedir para Deus: Senhor, quebranta o meu coração, porque eu preciso derramar lágrimas na tua presença. Eu estar na presença de Jesus não é como eu estar na sua presença, irmão. Eu estar na presença de Jesus não é como eu estar na presença da minha família. Eu estar na presença de Jesus é eu estar na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que nós temos que tratar com temor e reverência a casa de Deus. E eu sei, irmãos, que quem prega esse tipo de mensagem está perdendo o mercado por aí. Quem prega esse tipo de mensagem não está sendo mais ouvido por muita gente, mas foi a mensagem que Jesus mandou pregar. Aleluia. Então, cada vez mais que nós quebrantemos o nosso coração, e se a gente for usar um ditado meio popular assim, que nós coloquemos as nossas barbinhas de molho e reconheçamos que nós precisamos de quebrantamento na nossa casa, nós precisamos de quebrantamento no nosso interior, principalmente no nosso coração. Aleluia.
E assim nós vamos nos comportar como quem se comporta na presença de um rei que é Jesus, na presença de um Senhor como é Jesus. A igreja é um lugar sim de encontro do povo de Deus, aleluia. É bom o povo de Deus se encontrar, é maravilhoso estar aqui. Quando eu falo que eu não vi alguns rostos aqui há bastante tempo, ou pelo menos algumas semanas, não estou criticando ninguém, não é isso. É porque eu amo ver, eu amo estar junto. E eu creio que todo crente em Jesus ama essa comunhão, ama estar reunido na casa do Senhor, porque isso é a igreja. Então é muito bom a gente estar numa reunião como essa, é muito bom a gente confraternizar, é muito bom nós conversarmos, nos abraçarmos, mas nunca esqueça que essa é a casa do rei, e que o rei está aqui, ele está presente no nosso meio. Diga glória a Deus, aleluia. Olha o que ele disse no versículo 26: porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, Paulo falando, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, a ceia anuncia não só a morte do Senhor, mas a história completa. Porque quando nós falamos da morte de alguém, logicamente esse alguém tem que ter nascido, aleluia. E quando nós falamos da morte especificamente de Jesus, nós sabemos que ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo e reina, ele está à destra do Pai. Aquela passagem onde fala que Estevão foi apedrejado, Estevão foi morto, foi o primeiro mártir, aquele que perdeu a sua vida por amor ao Evangelho. O Senhor, ele está ao lado de Deus, e ele se levanta e ele olha para Estevão naquele momento. Aleluia. Quem sabe você está passando por uma luta, irmão. Quem sabe você está passando por um tempo de seca. Quem sabe você está passando por um tempo de deserto, e você pensa, será que Jesus não está olhando para mim? Não se engane com isso, irmão. Jesus está olhando para você. Jesus está todo o tempo com os olhos fitos em você. Aleluia. Ele diz assim, Deus disse, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer e que se escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eis que eu te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Aleluia. O Senhor está sempre olhando para você, o Senhor nunca esquece de você. Então não é porque você está passando uma luta, ou quem sabe alguém aqui levou algumas pedradas esses dias, quem sabe alguém aqui foi quase morto porque pregou o Evangelho, quem sabe alguém aqui está levando literalmente pedradas na cabeça e nas costas porque falou do amor de Jesus. Se você não chegou nesse nível, você não está nem perto de sofrer por amor ao Evangelho, irmão. Nós não estamos nem perto de sofrer por amor ao Evangelho. Porque tem irmãos que estão morrendo pelo mundo afora aí, que estão tendo suas vidas ceifadas, porque eles proclamam a palavra de Deus, porque eles dizem que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E muitas vezes é a última coisa que eles dizem porque levam um tiro na cabeça. Muitas vezes é a última coisa que eles dizem porque são degolados na frente da sua família. Então amemos o Senhor mais em 2026. A nossa missão como igreja é amar a Deus, amar as pessoas e servir a todos. Quem fez o curso Crescendo na Fé sabe disso. Amar a Deus, amar as pessoas e servir a todos. Tem gente que serve, mas serve sem amor. Tem gente que ama as pessoas, mas não serve. Tem gente que ama as pessoas, mas não ama a Deus. Nós temos que amar Deus acima de todas as coisas. Isso é o principal na nossa vida, porque a partir desse amor nós vamos servi-lo com fidelidade, com graça, com fervor, aleluia, glória a Deus. João 1,14 diz assim, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, aleluia. Jesus veio, Jesus se fez homem, Deus decidiu que ia descer nessa terra, diga glória a Deus. No Natal nós falamos do nascimento de Jesus, mas irmãos, Jesus não começou a existir em Belém, não, irmãos. Jesus ele era, na verdade ele não era, né? Ele era desde o início. Tudo que foi formado, tudo que foi feito foi por ele, irmãos. Aleluia, e ele é esta palavra que tudo formou e que decidiu descer essa terra, e como nós lemos em João 1,14, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Ele é eterno, ele é glorioso, mas ele se esvaziou da sua glória, ele se despiu da sua glória para viver entre nós. E sabe o que isso significa, irmãos? Ele sentiu as nossas dores,
Ele sentiu as dores de um ser humano. Ele sentiu as dores das feridas que ele levou durante a sua vida. Ele viveu as nossas limitações. Quando Deus se fez homem, quando a palavra se fez carne, irmãos, Ele se colocou em nosso lugar antes mesmo de ir à cruz. Porque quando nós participamos da ceia, nós lembramos do sacrifício, nós lembramos da cruz. Mas antes mesmo da cruz, Ele já ocupou o lugar de ser humano. Ele já nasceu como uma criança. Ele não nasceu com 30 anos, Ele não veio pronto. Aleluia! Então todas as limitações que você tem, as dores que você tem, pode ter certeza que Jesus era suscetível a elas, e que Jesus chorou, que Jesus sofreu, que Jesus em algum momento ficou deprimido, a sua alma estava angustiada até a morte, quando no jardim ele chorou e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E é como se ele dissesse: Senhor, dá para parar por aqui. É como se ele dissesse: Pai, dá para eu desistir agora. Mas o Espírito Santo tocou nele e ele disse: Pai, todavia seja feita a tua vontade, todavia seja feito o teu querer. Quantos de nós estamos preparados para com sinceridade falar para o Senhor, no meio de uma luta, no meio de uma prova, no meio de uma derrota, no meio de uma perda, no meio de um fracasso, dizer: Senhor, está doendo, Senhor, está difícil, Senhor, eu não estou suportando, Senhor, eu não estou aguentando, mas Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, Senhor. É difícil, é claro que é difícil, mas quando Jesus, Ele se coloca nessa posição, Ele quer provar para mim e para você, que mesmo sendo difícil, é possível seguir em frente. Independentemente de como foi o ano de 2025, nós tivemos muitas vitórias, mas também tivemos derrotas. Nós tivemos muitos ganhos, mas também tivemos perdas. Irmão, seja bem-vindo. Esse é o mundo real. Você vai ganhar, mas você vai perder. Você vai sorrir, mas você vai chorar. E a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem sabe 2025 foi tempo de muita lágrima, de choro, de tristeza, mas nesse ano vai ser um tempo de alegria para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai fazer você dar gritos de alegria. Diga glória a Deus, aleluia. Você vai dar gritos de alegria em 2026, se você crê, diga glória a Deus. Eu creio, irmãos. Nós sofremos, como eu falei, nós perdemos, mas nós também ganhamos. Jesus sentiu dores, Jesus teve fome, Jesus teve cansaço, Jesus sentiu dor. Sabe por que tudo isso? Ele não precisava, mas Ele se despiu da sua glória. Ele abriu mão da sua glória para Ele sentir o que você sente, para Ele viver realidades que nós vivemos muitas vezes. Ah, mas ninguém sabe o que eu estou passando. Ah, mas ninguém sabe a minha luta. Já viu aquele crente que disputa entre eles a luta ou não? Ah, eu estou numa luta que tu não imagina. E o outro fala: não, mas a minha é pior ainda. Aí o outro fala: não, mas eu ando com a dor nas costas. E o outro fala: eu ando nas costas e nos braços. E o outro fala: eu não te falei da tua perna que está doendo também. Tem gente que gosta de, né? Eu estou passando cada luta. Irmão, não é novidade para ninguém que crente passa luta. Diga glória a Deus pelas lutas. Amém? Aleluia. Mas muitas são as vitórias, muito mais são as vitórias do que as derrotas. E no demais, a Bíblia diz que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que vai ser revelada em nós. Aleluia. E quando Paulo fala das aflições do tempo presente, ele não está falando a conta que tu fez e não conseguiu pagar, que ninguém te mandou fazer também. Ele não está falando de um probleminha que tu teve com a tua parente, com o teu parente, com o teu irmão. Não, ele está falando das coisas que nós não criamos, as coisas que vêm sobre nós, as coisas que acontecem. Ninguém escolhe ficar doente, ninguém escolhe perder o familiar, ninguém escolhe ser derrotado, mas às vezes acontece na nossa vida, são aflições. Jesus disse: nesse mundo vocês terão o quê? Aflições. Mas aí a pessoa diz: não, mas o pastor está lá pregando porque ele não sabe o que eu estou passando. Mas tu não sabe o que esse irmão do teu lado está passando. Mas ele está aqui hoje dando glória a Deus. Mas ele está aqui hoje exaltando o Senhor. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Ele nasceu, Ele veio e Ele sofreu as nossas dores, sofreu em nosso lugar. Ele viveu também, porque João 10:10 diz assim, ó: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente ou em abundância.
Então Ele veio e manifestou o seu amor, Ele viveu entre nós, e Ele viveu por nós, irmãos. Diga glória a Deus. Você entende que alguém viveu por você? Tem gente que chora, tem gente que sofre, que se corta, que se deprime, que quer largar tudo, que quer morrer, porque alguém não lhe deu atenção. Ah, mas a namorada que eu tinha, ah, mas o namorado que eu tinha, mas a pessoa que eu gostava não me quis mais, me abandonou, a vida não faz mais sentido. Irmão, você quer que alguém viva por você e morra por você? Esse alguém é Jesus, e Ele já fez isso. Ele já fez isso. Diga glória a Deus. E só para eu saber se está acordado, que hoje antes do culto me falaram: pastor, hoje tem um monte de gente com sono. Eu até agora não entendi porquê, mas diz que tem um monte de gente com sono, e o pastor não pode deixar a gente dormir. Então se eu ver alguém dormindo, eu vou dar um berro contigo hoje aqui, para tu se acordar. O ministério de Jesus foi marcado pelo amor. Ele dedicou a vida dele a nos ensinar. Ele dedicou a vida dele a servir. Ele dedicou a vida dele a salvar pessoas, curando pessoas, perdoando pessoas, acolhendo pessoas. Eu quero me parecer com esse Jesus, irmãos. Eu quero parecer com esse Cristo, que serviu pessoas, que ensinou pessoas, que acolheu pessoas, que abraçou pessoas, que salvou vidas. Nós devemos nos parecer com Cristo a cada dia, porque às vezes quando o pastor diz assim, ó, irmão, tu tem que congregar, tu não pode deixar de ir na igreja, a pessoa fala: ah, mas eu sou a igreja, ah, mas eu que sou o templo do Espírito Santo. Não está errado, mas tu manifesta o fruto do Espírito Santo. Se tu é o templo do Espírito, tu manifesta o fruto do Espírito. Você que está em casa aí assistindo e que não vem no culto, não levanta desse sofá aí para assistir o culto. Ah, mas a igreja sou eu. Está enganado, a igreja. Irmão, quem vai ser salvo não é CPF, eu já expliquei isso aqui. A pessoa não congrega, a pessoa não toma ceia, a pessoa não faz parte do corpo de Cristo. Mas eu acredito em Jesus. Mas quando Jesus voltar, Ele vai buscar quem? A igreja, o povo de Deus reunido. Essa é a igreja, os filhos de Deus, a família de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então Ele curou, Ele perdoou, Ele acolheu. Façamos isso, irmãos. Façamos isso para que nesse ano que está começando, para que nesse ano que está se iniciando agora, nós nos pareçamos cada vez mais com aquele que nos amou, com aquele que nos perdoou, com aquele que nos serviu. Porque sim, Jesus nos serviu. Ele se entregou em nosso lugar. Ele se entregou em nosso lugar. A vida cristã, ela não é só teoria, ela é prática. Jesus era aquele que pregava e Ele vivia aquilo que Ele pregava. Havia coerência entre as palavras de Jesus e aquilo que Ele ensinava e aquilo que Ele fazia, aquilo que Ele praticava. E isso é uma luta constante nossa. Nós somos às vezes tomados pela a correria desse mundo, pela muitos trabalhos, muitos compromissos, muitas coisas, muitas pessoas para atender, e às vezes nos esquecemos daquele que tem que ser prioridade na nossa vida. Nós temos que viver na prática a nossa fé, irmãos, e não apenas em teoria. Diga glória a Deus. Que haja coerência entre aquilo que nós ensinamos. Não são poucas não, hein? São quase 20 anos pastoreando. Não são poucas as reclamações de marido que chega e diz para mim assim: pastor, mas a minha esposa na igreja é uma coisa e em casa é outra. Não foram poucas as esposas que chegaram para pastor ou até para mim mesmo e disseram: pastor, o meu marido na igreja é um anjo, em casa é um demônio. Não há coerência. A gente prega uma coisa, a gente veste uma roupa, a gente veste uma casca por cima, que a gente é crente, que a gente é cristão, que a gente ama Jesus, e até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Mas quando sai daquela porta para fora, é o inferno na vida dos outros. Jesus havia coerência naquilo que Ele falava e aquilo que Ele praticava. Glória a Deus. Que esse seja um ano que na nossa vida, não é só você não, eu também, nós todos, que na nossa vida haja mais coerência entre aquilo que nós pregamos, a fé que nós professamos, o Jesus que nós declaramos que cremos e as nossas práticas de vida. Aleluia, glória a Deus. Jesus nasceu, irmãos, Jesus viveu e Jesus se entregou por nós. Filipenses 2:8 diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A
cruz não foi um acidente. A cruz foi o resultado da obediência de Jesus. Ele foi à cruz porque ele obedeceu. Nem sempre a obediência vai te levar para um lugar de só alegria. Nem sempre a obediência vai te levar para um lugar de prazer. Nem sempre a obediência vai te levar a um lugar de muito dinheiro. Nem sempre a obediência vai te levar a lugares que você está esperando chegar. Não! Muitas vezes obedecer vai te levar para a cruz. Obedecer vai nos levar para a cruz. Obedecer vai nos fazer sofrer. Muitas vezes obedecer a Deus vai fazer com que nós passemos grandes provas aqui nesse mundo. Mas foi assim. Se você conhece um pouquinho de Bíblia, se você tem noção da palavra de Deus e do que ela fala, a maioria dos homens de Deus passaram muitas provações, passaram muitas tribulações, e o reino dos céus é tomado por esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos viver em santidade, precisamos abrir mão do nosso eu, nós precisamos carregar a nossa própria cruz e negarmos a nós mesmos. Renúncia é a palavra. Renúncia é a palavra. O que você renunciou para servir a Jesus? O que você renunciou para estar com Cristo? O que eu renunciei para servir o Senhor Jesus? Porque existem muitas coisas que você quer fazer, mas não deve. Algumas porque são pecado, outras porque não deve, simplesmente. Eu posso fazer tudo, mas nem tudo é lícito, nem tudo eu devo fazer. Amém? Então isso fala de renúncia. Ah, mas eu mereço tal coisa. Quem disse? Dependendo do que for, não merece não. Nós merecemos a cruz. E obedecer às vezes vai ser que nem foi como Jesus, quando Jesus obedeceu. Ele foi parar lá na cruz. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Porque ninguém quer ir à cruz sofrer porque gosta de sofrer. Jesus não foi à cruz porque ele tinha prazer no sofrimento. Jesus foi à cruz porque ele tinha convicção do propósito dele. Aleluia. Às vezes você vai para a cruz, não é porque você tem prazer de ir para a cruz. Você vai negar a si mesmo, fazer renúncias na sua vida, não é porque você quer renunciar, não é porque você tem vontade de negar a si mesmo, é porque você quer estar dentro do propósito de Deus, você quer fazer a vontade de Deus, você quer fazer a vontade do Senhor. E para fazer a vontade do Senhor, eu tenho que negar as minhas vontades. Que Deus nos ajude em 2026. Amém? Porque cada vez menos as pessoas querem renunciar, cada vez menos as pessoas querem compromisso com Deus. Sabe o que as pessoas querem, irmãos? Você deve escutar isso aí no teu trabalho, por aí, até na família muitas vezes. As pessoas acham que pode botar um louvor no rádio, no carro, e que está tudo resolvido. Escutar louvor é massa, é bênção, edifica mesmo. É melhor escutar louvor do que umas músicas endemoniadas aí. Mas tem gente que acha que é só ligar um louvor no rádio enquanto limpa a casa que está tudo resolvido. Não, ir na igreja para quê? Ir na igreja, ler Bíblia, orar. Tem gente que tem a capacidade de dizer, não, eu oro. Quando que tu ora? Na hora de almoçar. Ora na hora de almoçar. Não, porque ninguém mais quer renunciar, mas aqui nessa igreja, em nome de Jesus, tem um povo que vai negar a si mesmo, tem um povo que vai renunciar às suas vontades. Não é para agradar o pastor, não é para agradar a esposa, não é para agradar o marido, é para agradar a Deus, é para agradar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. A cruz foi uma entrega voluntária de Jesus. Que tipo de fé nós estamos vivendo? E aí eu não estou falando dos novos na fé, mas é bom já que aprendam. Porque os novos na fé, eu já fui novo na fé, então a gente sabe que quando a gente vem para a igreja, a gente ainda não vem por causa de Jesus, a gente não tem esse entendimento, né? Ah, eu vou lá buscar a Deus, eu vou lá adorar a Deus. Não, a gente vem porque a gente está quebrado mesmo. A gente vem porque precisa de um socorro espiritual, a gente precisa de um socorro no casamento, a gente precisa de um socorro na vida financeira, a gente precisa de um socorro na saúde. Esses são os motivos que nos trazem. Aí o que acontece? Assim como no tempo de Jesus, as pessoas que procuravam ele, Jesus ia lá e fazia o quê? Um milagre. Jesus ia lá e restaurava, Jesus ia lá e mudava a vida daquela pessoa e transformava a vida daquela pessoa. Então, para aqueles que são novos na fé, glória a Deus, é isso aí mesmo. Aí eu sempre falo uma expressão assim, alguns podem entender mal, mas eu espero que não. Fala assim, pastor, eu vou me batizar porque Deus está me abençoando.
Aí eu digo assim, uma hora Deus vai parar de abençoar. Como assim, pastor? Não, porque eu vou me batizar porque agora meu casamento foi restaurado. Eu vou me batizar porque agora eu arrumei um emprego novo. Eu vou me batizar porque agora eu estou tão feliz. Glória a Deus e aleluia. Vamos, vai chegar o dia mau. Vai chegar o dia que tu não vai estar feliz. Vai chegar o dia que o problema vai vir. E aí tu não pode desbatizar de novo. Ou batizar pela segunda, terceira ou quarta vez. Você já tomou a decisão. Uma vez se colocando à disposição. Você não pode voltar atrás, irmão. Porque só aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Só quem perseverar até o fim vai ser salvo. É que nem aquele, nós temos uns irmãos aí, glória a Deus, cada vez está sempre chegando irmãos aqui na igreja. E aí os irmãos dizem assim, pastor, eu estou gostando muito aqui na igreja, eu estou gostando muito da organização da igreja, dos irmãos, eu estou gostando de como que o trabalho é feito aqui, e glória a Deus, eu quero estar nessa igreja. Espera um ano, vem trabalhar aqui dentro. Que é isso, pastor? É ruim? Não, é maravilhoso. Mas só que não é tão maravilhoso quanto parece às vezes. Porque precisa de renúncia. Precisa de negar as tuas vontades. Já pensou uma igreja onde todo mundo faz o que quer? Eu quero a parede cinza. Eu quero a parede branca. Eu quero a parede preta. Viu que a gente achou o meio termo, irmãos? Ó, na igreja não é nem da parede branca nem da parede preta, viu? Glória a Deus. Não, mas aí o pastor está em cima do muro, tem que escolher. Vai ter aquele que vai falar assim também. Então tem uma organização, nós temos que servir. Para servir nós precisamos o quê? Renunciar. Aleluia. Nem eu que sou líder da igreja, pela misericórdia de Deus, nem eu faço o que eu quero, irmãos. Nem eu sou livre para fazer tudo o que eu quiser. Aleluia. Cristo se entregou totalmente. E Ele nos chama para uma vida de abnegação, uma vida rendida a Ele. Glória a Deus pelos meus obreiros aqui, amém? Tem obreiro aí ou não? Aleluia, glória a Deus por vocês, irmãos. Porque tem umas igrejas por aí que, pelo amor de Deus, né? Os obreiros não querem fazer nada. Os obreiros não querem fazer, não, eles querem fazer aquilo que eles querem, não aquilo que precisa ser feito. Mas aqui não é assim, amém? Glória a Deus. Eu tenho meu filho ali, está por aí fora. Hoje eu digo para ele, filho, sabe como é que é homem? O homem não faz o que quer, o homem faz o que precisa ser feito. Mas isso vale para a mulher também, não vale só para o homem. A gente faz aquilo que precisa ser feito, e isso é renunciar às suas vontades. Isso é negar a si mesmo. Glória a Deus. E ele morreu, estou indo para o final aqui, irmãos. Ele morreu, o preço foi pago. João 19:30 diz assim, ó. Jesus disse, né? Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Amém? Está consumado não é um sinal de derrota. Está consumado é um sinal de propósito cumprido com excelência. Está consumado, aleluia, é uma declaração de vitória, de uma dívida que foi paga, de uma dívida que foi quitada. Então, para quem não entende, vai olhar para Jesus na cruz, dizendo está consumado, e como diz o texto, curvando a sua cabeça, entregando o seu espírito, vai dizer, bom, ele morreu, ele perdeu, porque ele foi até a cruz, e lá na cruz, ele morreu. Não, ele não perdeu, está consumado, é uma declaração de vitória. Se Jesus não morresse naquela cruz, nós estaríamos ainda no inferno. Se Jesus não morresse naquela cruz, nós estaríamos ainda condenados em nossos delitos e pecados. Mas quando o Senhor morre naquela cruz, e diz antes de morrer, Ele fala, está consumado, Ele curva a sua cabeça e Ele entrega o seu espírito. Quer dizer que você não precisa mais viver preso à culpa. Quer dizer que você não precisa viver mais preso ao passado. Fique de pé em nome de Jesus. Nós somos aceitos pela graça de Deus. Você é aceito, eu sou aceito pela graça de Deus. Não é porque nós somos perfeitos, não é porque nós não erramos, não há como ser dessa forma. Sabe o que a igreja precisa diferenciar? O que as pessoas, de um modo geral, precisam diferenciar? É a salvação de uma vida de santidade. A salvação não é que ela não custou nada, ela custou tudo, ela custou o sangue de Jesus. Mas para nós ela é dada de graça mediante a nossa fé e a nossa confissão de fé. Mas para nós desenvolvermos essa salvação, a resposta que nós damos ao sacrifício de Jesus na cruz é uma vida de santidade. O que é uma vida de santidade? Uma vida onde nós procuramos fugir da aparência do mal.
É uma vida onde nós procuramos viver o que está escrito na palavra de Deus. É uma vida onde nós procuramos cada vez mais nos parecer com Cristo. Nesse ano, pessoas aqui vão prosperar mais que o ano passado. Nesse ano, pessoas aqui vão receber curas que não receberam no passado. Nesse ano, famílias aqui serão restauradas, em nome do Senhor Jesus. Mas se tudo isso acontecer e nós não nos parecermos com Jesus, tudo isso foi em vão. Nós precisamos nos parecer com Cristo, e para nos parecer com Cristo temos que conhecer. Como eu vou me parecer com alguém que eu não conheço? Como que ele é, que jeito que ele tem, o que que ele faz, o que que ele ensinou? E aí a cada dia que passa eu me dedico a me parecer mais com Cristo. Hoje eu errei, hoje eu falei, mas amanhã esse dia vai ficar para trás. Deus vai jogar no mar de esquecimento. Eu me arrependo do que eu fiz de errado hoje, e amanhã eu vou começar de novo, e eu vou fazer direito, e eu vou fazer melhor, em nome de Jesus. Então isso é uma vida de santidade. Mas para você ser salvo, irmão, Jesus já pagou o preço ali na cruz do Calvário. É pela graça que vocês são salvos, pela graça que nós somos salvos, é pela graça, é pela misericórdia de Deus. É um favor imerecido, é algo que nós não merecíamos, mas o Senhor foi lá e Ele fez por nós, Ele morreu em nosso lugar. Quando as mulheres elas foram ao túmulo de Jesus, foram ali com especiarias, foram ali para preparar o corpo daquele que estava ali morto. Elas chegaram lá e Jesus não estava mais lá, e Jesus não estava mais naquele túmulo. Essa é a hora que o crente dá glória a Deus, porque quando elas chegaram lá, tinha 2 homens de branco lá, tinha 2 anjos de Deus lá, que disseram: Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que Ele lhes disse quando estava com vocês na Galileia. Aleluia. Irmãos, o túmulo está vazio. Nós servimos a um Cristo vivo. Vou repetir, o túmulo está vazio. Nós servimos a um Cristo vivo. Ele se despiu da sua glória, Ele desceu a essa terra, Ele nasceu como um ser humano, Ele viveu por nós, Ele se entregou por nós, Ele morreu por nós, aleluia, e Ele ressuscitou. A ceia aponta para a vitória. Nós vamos participar da ceia nessa noite, e ela aponta para a vitória, porque Deus transforma a morte em vida. Deus transforma a morte em vida. Vou repetir: Deus transforma a morte em vida. Deus transforma a dor em propósito. Deus transforma problema em vitória. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Entregue tudo para Ele nessa noite. Deixe tudo aos pés de Jesus essa noite, e saia daqui com a sua vida transformada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos por um instante. Oh, aleluia. Tu és digno, Senhor, de ser adorado. Tu és digno, Senhor, de ser exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Cante, cante. O universo chora, o sol se apaga ali. A sua